Olá, meus queridos! Vamos falar hoje sobre uma coisa muito importante. Para o universo, não existe o julgamento e a exclusão. O universo não julga e não exclui nada, como certo ou como errado. Para o universo só existe o campo, aquilo que a gente emite. Então o universo ele não está ali julgando ninguém, julgando nenhum comportamento. Ele só está lendo a frequência. Por isso que uma das coisas que mais deixa a gente pobre em todos os sentidos, quando eu estou falando aqui de pobreza e escassez, eu não estou falando só na questão do dinheiro. Eu estou falando na questão espiritual, na nossa questão de ser humanos, na nossa questão até de educação. Sabe, todos os níveis de conhecimento e de evolução que a gente pode pensar são afetados pelo julgamento. Por exemplo, quando a gente olha e pensa assim, nossa, como aquela pessoa é pobre de espírito, como aquela pessoa é soberba, como aquela pessoa é isso ou aquilo, sabe quando a gente percebe isso nas pessoas? Então não é só a escassez de dinheiro. Como para o universo e para Deus só existe o amor e só existe o sim, o universo não concebe o julgamento e a exclusão. Então quando a gente começa a falar mal das pessoas, a gente começa a julgar as pessoas, a gente começa a excluir coisas das pessoas, na verdade, o que a gente está fazendo de verdade é excluindo a gente mesmo, é julgando a gente mesmo, porque o universo vai ler aquela frequência e vai ler apenas exclusão, julgamento, maldade, entendeu? Intriga. E o que o universo vai nos dar mais? Exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque o universo está lendo a nossa frequência. Como ele acha que a gente gosta disso? Nossa, olha só, ela ama isso. Ele ama isso. Vamos dar um pouco mais disso para ele, porque é disso que ele gosta. E o universo só diz sim. Para o universo isso é amor. Eu vou dar para ele o que ele gosta. Se ele gosta de fofoca, de intriga, de julgamento, de exclusão, de briga, de reclamação, de diz que me diz, que o universo vai dar tudo para ele, de volta. Aí, às vezes, a pessoa não entende por quê que tem gente julgando ela, tem gente fazendo coisas contra ela, e tem uma confusão que nunca termina na vida dessa pessoa. Mas é o que ela também está emitindo. Então, a gente tem que verdadeiramente entender que não existe outro caminho a não ser o caminho do amor. E o caminho do amor é também olhar para o mundo, para as pessoas, sem tanto julgamento, sem achar que você está certo, sem achar que você sabe o que é certo e errado. Porque, de fato, isso não é amor. Você já ouviu falar? Eu acho que você vai identificar aqui algumas coisas do que eu estou falando. Sabe quando você percebe numa família? Eu já peguei vários casos assim. O meu tio falava mal das sobrinhas. Ele dizia que as sobrinhas eram... não vou dizer que é uma palavra feia, mas você já vai entender o que eu quero dizer. O próprio tio falava mal das sobrinhas, dizendo que as sobrinhas eram... trocavam de homem, namoravam demais, que as sobrinhas eram isso, que as sobrinhas eram aquilo. Ficava julgando as sobrinhas. Aí, esse tio tem uma filha, nasce a filha. O que a filha vai fazer? Exatamente o que ele falou mal das outras sobrinhas. Ou das mulheres em geral. Sabe aquele homem que fala mal das mulheres? Normalmente ele atrai para a vida dele uma filha que vai fazer a mesma coisa. Porque o universo não aceita o julgamento e a exclusão. Então, a gente experiencia aquilo que a gente joga para o universo. Comigo já aconteceu no passado de eu fazer julgamentos
E eu vou ter uma experiência e eu vou me dar conta daquilo que eu julguei. Nossa, no passado eu julguei esse tipo de coisa. Olha só, agora eu estou vivendo igual. Eu tenho um cliente que ele julgava muito os homossexuais. Ele não aceitava, ele achava assim que os homossexuais, eles eram pessoas assim, vamos dizer, espiritualmente menos desenvolvidas. Ele tinha um certo preconceito, assim, ele achava que no fundo, ele por ser homem era maior e melhor do que os homossexuais. Por quê? Porque ele achava que eles faziam sexo de determinada forma, então eram menos, Deus olharia para eles de uma forma menor, entendeu? E o que aconteceu? Ele perdeu tudo o que tinha e adivinha quem ajudou ele? Os homossexuais. As pessoas que estenderam a mão para ele no momento que ele mais precisou foram eles. Numa determinada situação. Você já ouviu, assim, eu já ouvi histórias dos meus clientes de a pessoa dizer assim, nossa, eu julgava tanto a minha irmã quando a gente era criança, a jovem adolescente, eu julgava tanto a minha irmã porque ela fazia tal coisa. Passaram-se os anos e essa mulher começou a ver na vida dela aquilo que ela julgou. Então, eu conheço um monte de histórias relacionadas a isso. Então, quero dar uma dica para vocês aqui. Vocês querem prosperar na vida? Vocês querem que as coisas deem certo em todos os níveis e em todos os sentidos? Cada vez que vocês conseguirem julgar menos, vai ser melhor para vocês. Eu sei que é um exercício difícil de fazer. Nem sempre é fácil, porque a gente julga até mesmo quando, hoje tá frio, hoje tá calor. Isso não é bom por isso não é bom por aquilo, né? A gente tem essa tendência de julgar. Não é fácil tu mudar de uma hora para outra. Mas veja bem, essa é uma atitude. A gente não pode só achar que a gente pede as coisas para o universo e ele nos dá. Ok, isso é real. Mas se a gente está emitindo uma energia ruim, achando que a gente é melhor que as pessoas, a gente está contra o universo. É isso que a gente precisa entender. A gente está contra a energia do universo. Então, como que o universo vai conseguir estar a nosso favor? Porque para ele, tudo é aquilo que a gente emite. Ele não está entendendo nada sobre o que a gente está escolhendo. Para ele, a frequência daquilo que a gente emitiu é o que a gente já escolheu o que é pra gente. Então, essa é uma ação, se eu decido que eu quero ser próspero, se eu decido que eu quero vencer na vida, em qualquer situação, eu tenho o quê? Ser congruente com ações e atitudes que estejam na proposta do universo, dentro dessa energia que é o universo. Entende? Se eu simplesmente quero uma coisa do universo, mas eu não mobilizo nenhuma ação, nenhuma atitude sobre aquilo que eu quero, vai ser difícil de eu conseguir cocriar coisas boas para mim. Eu preciso ter atitude. Qual é a primeira atitude que eu preciso ter? Tentar, de verdade, não julgar. Cada coisa está no lugar certo que precisa estar. Se tem alguém fazendo uma coisa errada, que eu julgo errada, é porque aquela pessoa ali, naquele momento, não está conseguindo fazer diferente. Ou é porque ela não tem consciência, ou ela não aprendeu, ela não consegue, porque ela não chegou num nível de entendimento. É certo ou errado o que ela faz? Não é certo nem errado, porque dentro do nível de consciência dela, ela não alcançou o entendimento ainda. Então a gente tem que entender que a gente não tem controle sobre nada. Se o universo não controla as pessoas, se o universo não está interessado em mudar ninguém, por que a gente tem que querer mudar? Entende? Isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Então a gente tem que entender que para a vida fluir, quanto menos a gente julga, mais a gente emite uma energia de eu não controlo nada, eu não aceito, eu aceito tudo como é. Porque tudo é como é.
Porque se Deus não tem interesse de mudar, por que que eu tenho que ter o interesse de mudar? Entende como é a energia de Deus? A energia de Deus é por amor. Ela espera, ela entende que aquela pessoa vai aprender, vai chegar num nível de entendimento. Então, eu não preciso viver com ninguém que eu não concorde com o que essa pessoa faz. Eu não preciso viver com aquela pessoa, eu não preciso conviver com ela, eu só tenho que parar de falar mal dela, de tentar compreender que cada um está no lugar que precisa estar, naquele momento de aprendizado. E é só isso, eu preciso só trazer essa energia de entendimento, de que eu não sou o dono das verdades. Porque aí eu me sintonizo com quem eu de fato sou na minha origem. Deus, né? Porque nós somos deuses, nós somos parte de Deus. Nós somos a própria energia de Deus. Então a gente não pode estar contrário a essa energia. Quando a gente está contra essa energia, é como se assim, ó, não tem como fluir, entendeu? Porque tu tá contra a tua própria essência. Tu tá contra a tua própria energia. E como isso vai fluir? Isso não vai fluir nunca. Entende, meus amores? Então eu espero que essa aula tenha contribuído, que essa reflexão tenha contribuído para a mudança positiva na vida de vocês. Beijos de luz. Até o próximo vídeo.